Estás escuchando Você está ouvindo o programa A A Voz da Juventude. Hashtag A Voz da Juventude. PMPNdu mitakunyaha mitarusukuranhe. A Voz da Juventude. A Voz da Juventude. The Voices of the Youth. A Voz da La voz Juventude. de la juventud. Oi, Juventude! Tá começando mais um episódio de A Voz da Juventude. E hoje a gente vai falar sobre o Dia da Mulher. Por isso, a gente está com 3 mulheres aqui maravilhosas que vão contar um pouco da história delas, do dia a dia delas, do trabalho, da vida acadêmica. E por que a gente escolheu falar sobre o Dia da Mulher, já que esse é um programa sobre juventude. Então, no Estatuto da Juventude, a gente vai ter uma parte que vai falar sobre o direito à igualdade. E então, homens terem os mesmos direitos que mulheres, mulheres terem os mesmos direitos que homens. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, incluindo também o ODS, que é os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Itaipu Parktech, né? Que faz parte do nosso projeto também agora. A gente vai falar sobre a ODS 5, que também vai falar sobre igualdade de gênero. Só para lembrar vocês que nós estamos nas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook e agora também no Spotify. Nosso arroba é @Juventudes e Direitos. E a gente vai deixar depois embaixo, né, nos links para vocês acessarem e seguirem a gente. E se as meninas também depois quiserem deixar o Instagram delas, a gente também vai deixar para vocês seguirem elas. E também o arroba da Itaipu Parktech. Então, para começar, hoje eu vou apresentar as meninas que estão aqui comigo, né? A gente está hoje aqui com a Giovana, que ela é diretora de Relações Internacionais e estudante de Antropologia. E eu vou deixar a Kátia falar o nome dela completo depois, que eu achei super difícil. Vou chamar só de... Pode chamar de Kátia? Pode. Kátia. Ela é estudante de Engenharia da Energia, né? E também com a Valentina, que é vereadora de Foz do Iguaçu e veio aqui prestigiar a gente, tirou um tempo na agenda dela para vir aqui conversar com a gente um pouco. Estou muito feliz que vocês vieram, muito grata por vocês tirarem um tempinho da vida de vocês e poder participar aqui com a gente hoje. Daí vocês que sabem, quem quer começar a falar, contar um pouquinho da história de vocês, falar do campo de vocês, que vocês atuam, por que vocês escolheram esse campo, como que é ser uma mulher nesse campo que vocês atuam. Então, aí vocês veem quem quer começar a falar, quem quer falar depois. Quer começar, Giovana? Quer começar, Valentina? Bom, vamos lá então nesse desafio. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade, agradecer esse projeto tão especial que é o Juventudes e Direitos. Eu já acompanho o projeto há muito tempo, enfim, toda a equipe, tanto de docentes quanto de discentes, né, do serviço social. Para mim é um privilégio poder estar aqui, voltar à Unila, eu como aluna da Unila, né, ainda estou estudante aqui da Unila. Para mim é uma satisfação poder colaborar com o que a gente chama de integração entre os cursos, da gente poder colaborar com esse projeto de extensão tão importante para pensar a juventude como um cidadão, né? Um cidadão de direito. Essa é uma luta já nossa há muito tempo e fico muito feliz de saber que esse projeto de extensão deu tão certo e que hoje, né, traz aí muitos frutos, novas parcerias. Então, primeiro agradecer muito por essa oportunidade, desejar vida longa aí para esse pod. E também para todos os encontros que o Juventudes e Direitos já proporcionaram aqui para a juventude na cidade. Bom, como você bem falou, eu sou Valentina, sou professora da rede municipal aqui da nossa cidade, sou graduanda de Geografia aqui na Unila e para mim é um orgulho hoje dizer que eu sou a vereadora mais jovem da Câmara de Vereadores, né? Tenho 27 anos e para mim é uma felicidade enorme poder ser conhecida hoje como a vereadora unileira, né? Me chamam assim por aí. Para mim é uma satisfação, de fato, saber que a Unila já deu tantos frutos ao ponto da gente poder ocupar uma vaga
cargo hoje também no Legislativo e poder levar também um pouco dessa identidade da integração latino-americana para dentro desse espaço tão importante que é um espaço de decisão da nossa cidade. Bom, eu sou oriunda do movimento estudantil, a Jo também está aqui representando o movimento estudantil como diretora de Relações Internacionais da Uni, e a minha vida, né, na militância, a minha vida enquanto cidadã, foi quando eu descobri que eu era uma jovem de direitos, né, eu fui uma das integrantes de um projeto social chamado Projeto Plugado, aqui na cidade, que formou, através de uma aliança entre a Casa do Teatro, uma instituição artística da cidade, e a Itaipu Binacional, formou centenas de protagonistas juvenis aqui na cidade, onde deu a oportunidade da gente conhecer primeiro os nossos direitos enquanto jovens e segundo, da gente aflorar aquilo que é mais pertinente da juventude, que é esse desejo de fazer as coisas diferentes, esse desejo de transformar as realidades. E foi aí que eu aprendi que se eu gostaria que a realidade fosse alterada, se eu gostaria de promover alguma mudança no mundo, eu tinha que começar pelos meus próprios braços, por mim mesmo. E quando eu fui para o Barão do Rio Branco, o maior colégio estadual aqui da cidade, o único colégio que tem formação de docentes, eu fui para estudar magistério. Desde o primeiro ano, concorri para ser presidente do Grêmio Estudantil da escola, formei uma chapa junto com os meus alunos, né? Com os meus alunos, não, desculpa, com os meus amigos do curso, enfim, com pessoas dos outros cursos, porque a gente entendia que naquele cenário o Grêmio Estudantil era um braço para os estudantes poder fazer valer o seu entendimento sobre o que deveria ser a escola, né? E eu tenho muito orgulho de ter ficado 4 anos no Barão e os 4 anos ter liderado esse movimento estudantil tão forte, movimento esse que liderou diversas manifestações pelo passe livre, né? Que acredito que a gente vai falar disso aqui também, que é um direito da juventude à cidade. Enfim, ocupamos as ruas da cidade diversas vezes para falar pelo fim da violência contra a mulher, pelo fim da exploração sexual de crianças e adolescentes. Levamos para dentro da escola um sentido também de entender que aquilo que a gente construía naquele momento, que era a educação pública, também precisava ser construído na rua. Então, eu costumo dizer que o Barão me ensinou que a educação se constrói na rua, seja na luta pelos professores. Aquele foi um momento que eu participei, que era um governo extremamente radical, né? Diferente do que a gente vive hoje, que também é radical, mas que já era naquele momento e a gente achava que aquele era o ápice. A gente está falando de um cenário onde o governador mandou os cavalos para cima dos professores e a gente, naquele momento, apoiando os professores em greves, enfim, a gente construía a nossa educação enquanto alunos da rua, mas também a educação dos estudantes da rua. E dali para frente, eu não identifico mais a minha vida sem estar nesse espaço de discussão e de debate sobre os direitos da juventude, né? Então, eu já me senti uma jovem atuante naquele momento e com a responsabilidade de mais 1.500 alunos, eu me senti ainda mais responsável. E daí para frente, a gente começou a formar o movimento hip hop, daí para frente, né, a gente começou a fazer outros movimentos para fora da escola. E eu sou artista, né? Esqueci de dizer isso na minha apresentação, então o movimento cultural sempre foi algo muito presente na minha vida e através dele a gente mudou muitas realidades, né? Então, através do movimento hip hop, movimento de cultura popular, depois eu vim formar um grupo só de mulheres, né? O BAC Mulher, que é um grupo de empoderamento feminino aqui na cidade. Enfim, várias dessas frentes me levaram à Câmara de Vereadores hoje, esse lugar do qual eu atuo, com a certeza do tamanho da responsabilidade que é levar a juventude para dentro da Câmara de Vereadores. Depois de 12 anos, o Partido dos Trabalhadores não tinha, né, um representante. Eu tenho muito orgulho de ter retornado a cadeira do Partido dos Trabalhadores para dentro da Câmara e estamos lá enfrentando todos os desafios, que não são poucos. Desafios esses dados pela minha idade, tenho certeza, né? Não nos respeitam no espaço de poder pela idade que tenho, mas também pelo fato de ser mulher. Então, todas essas coisas atravessam, né, a minha experiência parlamentar, mas de qualquer forma eu tenho muita certeza do porquê que eu estou lá hoje e quem me colocou lá hoje, e é por essas pessoas que a gente luta bravamente, independente dos desafios. Que lindo! Vai, Giovana, Tem fala. história, tem história. Eu sou a Giovana Schmidt Farias. Eu comecei a atuar também no movimento estudantil muito cedo. Atualmente eu estou como diretora de Relações Internacionais da Uni. E a minha experiência é um pouco parecida com a da Valentina, que eu comecei na escola, reclamando, sei lá, por um ventilador, por melhores condições dentro da sala de aula. E daí eu fui construindo ali aquele movimento estudantil dentro da minha escola, logo depois no ensino médio, participei das ocupações em 2016.
E aqui em Foz do Iguaçu foi quando eu comecei a atuar de forma mais partidária dentro do movimento, da política, do movimento estudantil. E, enfim, tem um porém, né, na minha história, porque a luta da mulher negra ela é um pouco diferente, porque faz um recorte de como a gente consegue chegar nos lugares, de como a gente, na real, é um pouco mais silenciada nos espaços, porque é difícil a gente conseguir se impor para poder estar em algum lugar falando e tomando protagonismo, porque geralmente a gente só é jogado às margens da sociedade. E aqui em Foz do Iguaçu, a minha militância começou dentro da UNILA e foi uma coisa assim de ter que cavar para poder conseguir chegar em algum lugar, sabe? De conseguir construir uma boa chapa para assumir o dela, que foi a primeira gestão de um DCE aqui dentro da universidade, a primeira gestão oficial. E daí a gente deu continuidade a movimentos que a Valentina citou, como o Passe Livre, que foi um primeiro ganho assim do DCE, que foi vários alunos lutando. A Valentina também estava lá dentro da Câmara, viu que foi difícil o embate, porque em vários momentos a gente era atacada lá dentro da Câmara. Então eu me exaltei, eu falei, porque precisava ser falado, precisava que alguém escutasse a minha voz dentro da Câmara, até que guardas tentaram me tirar de louca, me chamar de que eu estava sendo insana, que eu estava ultrapassando os limites. Então, como a gente é vista quando a gente quer falar, né? A gente precisa expressar o nosso direito, mas sempre vai ter um homem querendo nos calar. Então, durante o meu tempo na política sempre foi assim, algum homem tentando fazer um corte, passar por cima do que eu teria que falar, ou tentando consertar ou me ensinar alguma coisa. Só que o processo de aprendizado que a gente leva na vida, eu acho que todo mundo tem processos muito parecidos. Porém, tem recortes de mulheres, mulheres pretas, juventudes pobres ou ricas, cada um tem a sua experiência, porém a gente passa por experiências muito parecidas ao longo da vida. Só que o recorte da mulher é esse, a gente está sempre sendo passada por cima, alguém passando na nossa frente, tentando ensinar como a gente deveria viver. Mas eu acredito que todas as mulheres são as que ensinam de fato com as experiências que a gente tem do cuidado, da vivência, do acolhimento, enfim. Acho que deu para falar bem o que eu queria expressar hoje. Ai, Kate, pode falar. Meu nome é Caterine Rojas Salazar, em espanhol Caterine Rojas Salazar. Eu sou de uma cidadezinha ribeirinha, bem no interior de Amazonas, no Peru. Daqui uns 5.000 quilômetros pertinho. E eu sempre gosto de dizer que não adianta você querer que vai conseguir. Mas no caso das mulheres, querer apenas não é um esquisito, não é algo que, pai, eu quero estudar engenharia. Não, filha, você é mulher. Pai, eu quero sair e trabalhar, sei lá, para outra cidade, melhores oportunidades. Não, filha, você não pode, porque você é mulher. Você pode não chegar em casa. Essa é uma das preocupações que, para mim, nos dias atuais, me torna, porque, se bem, eu não moro sozinha, eu já morei sozinha, eu já atravessei um monte de dificuldades morando sozinha aqui em Foz, a preocupação de, mãe, eu te deixo uma mensagem porque eu não sei se hoje eu vou chegar em casa, tá? Porque você morando sozinha, você não sabe certo se vai mesmo. E se você chegar ou não, dificilmente as pessoas vão notar que você não chegou em casa. Isso veio a partir na minha escola, por exemplo. Eu estudei lá, onde a escola é um lugar onde se cria homens fortes. Eles criam os homens fortes porque é um lugar onde predomina a agronomia. Então, os homens vão para trabalhar na roça, as mulheres ficam em casa, as mulheres fazem a comida. Assim que o marido chegar, você tem que ter a comida pronta. Então, você se cria nessa cultura onde você tem que aprender a cozinhar desde cedo.
Eu não me arrependo de saber cozinhar hoje, né? Porque eu consigo cozinhar, mas você tem que aprender a cozinhar desde cedo para você esperar o pai, esperar o tio, esperar os peões com a comida pronta e até levar a comida para os lugares, caso eles não consigam se deslocar para continuar trabalhando. E isso é algo que marca diferente. E você chegar e falar que quer fazer uma engenharia, que quer se tornar alguém bem na área da técnica, as pessoas já começam a olhar, será que ela gosta de mulheres? Sabe, será que ela gosta de mulheres? Será que é isto? Então, até para estudar mesmo, eu acredito que eu consigo agora marcar algo, eu consigo formar um projeto, eu vou conseguir alguma coisa para eu levar as meninas, os ensinamentos que eu ganhei aqui no Brasil, que eu ganhei aqui na Unila, que eu ganhei com toda essa experiência enriquecedora, tanto na programação, quanto na engenharia, quanto em outras experiências, contar para as meninas lá que elas têm um além. Não é só que elas vão terminar, se casar, ter filhos, ficar aí. Elas vão conseguir sair, fazer uma carreira, talvez que elas nem sabem o que existe uma carreira, que elas poderiam gostar, que nem o caso da programação, levar, mostrar para elas, existe isso aqui, você vai conseguir isso aqui. Então, o que vocês acham? Vamos, bora? Porque a maioria das meninas lá, que te chamam de mulher já, começa aos 12 anos de idade. Você mal começou a menstruar, já te chamam de senhora porque você já tem um filho. Você nem acabou a escola, mas você já tá com o marido, você já tem filho, você cuida de uma casa, nem acabou de crescer certinho. E eu quero mudar essa realidade na minha casa, por isso que eu consegui sair, graças a todo o esforço da família também, que foi difícil convencê-los de sair daí. Eu estou aqui agora, eu participo do comitê de iniciação científica, tanto para representar as meninas, quanto para lutar também pelos direitos dos estudantes, porque às vezes na comissão, a maioria que toma decisões são os professores, e eles não se importam tanto assim com o que os estudantes vão precisar ou estão precisando, não? Tanto quanto já teve reunião sobre mudar os critérios das bolsas, por exemplo, para os estudantes acima de 7, 8, só ganharem bolsa de iniciação científica e os outros. Você não sabe pelo que os estudantes passam a diário aqui. Você pode se desenvolver muito bem no projeto, mas você não se dá tão bem na faculdade por enquanto. Porque a sanidade mental também custa. Você pode não estar fazendo certas matérias da faculdade, mas aquele projeto está te dando uma liberação mental e você está entregando tudo para aquele projeto e isso te ajuda a sair daquele buraco em que talvez você caiu. Eu acredito muito nisso. Eu acredito também, eu faço parte do STEM para as Minas, que é um programa aqui no Brasil, onde diferentes meninas de outras regiões participam nas áreas STEM para incluir as meninas e eu sou a coordenadora do Pesquisa para Elas. Agora, a gente acabou de encerrar um edital chamado Pesquisa para Elas, pesquisa científica, inserir as meninas do ensino médio de baixos recursos para se inserirem na pesquisa. E talvez se elas escolherem por um curso que seja maiormente onde os homens só entram, sabe? Pesquisa, matemática, as engenharias. Então, a minha palavra aqui é para as meninas: não deixem os outros decidirem por você. Você ainda consegue. E se eu te falar que não, você nasceu sozinha, não nasceu? Se você tem uma gêmea, beleza, pode perguntar até para a gêmea, mas se você nasceu sozinho, você consegue, né? Muito legal, adorei a apresentação de vocês, muito lindo. Já fiquei até com inveja de tanto trabalho legal que vocês fazem, assim, e, nossa, fiquei emocionada. Eu vou começar com a Valentina, já que ela começou, e eu queria que ela falasse um pouquinho dos projetos que ela tem, que tem um projeto teu que eu admiro muito, que é sobre dignidade menstrual, né? E eu acho muito lindo. Eu fui um dia num que você fez, eu participei, eu achei muito, muito, muito legal, muito importante. Eu queria que você falasse um pouco dos seus projetos com mulheres, como que tem sido. Bom, é muito massa, assim, poder falar sobre esse momento que a gente vive, né? E principalmente num programa para falar sobre mulheres, porque a maioria das vezes que a gente se reúne enquanto mulheres para falar sobre as nossas vidas, algo que nos atravessa aqui de uma certa forma é a violência. Seja violência simbólica, ao dizer que você não pode fazer alguma coisa, seja uma violência de forma mais direta, ao dizer que você não pode falar algo, ou seja uma violência institucional, que é aquela que a gente sofre ao ser jovem demais, ao ser mulher demais para alguma coisa.
Então, quando a gente fala sobre reunir mulheres, e eu tenho exercitado isso há muito tempo, né? O movimento do BAC Mulher, que é o coletivo do qual eu coordeno aqui em Foz, que é um coletivo de empoderamento feminino, me deu a oportunidade de juntar mulheres. E infelizmente, ainda o que nos une é a violência entre as mulheres. Aquilo que a gente tem enquanto comum é a violência. E dado a isso, eu entendi desde cedo que ao reunir mulheres a gente precisava combater a violência, que era algo que nos unia de uma certa forma, e mais do que isso, que ao reunir mulheres, a gente tem por obrigação falar sobre a violência e preparar as mulheres. E quando a gente fala de empoderamento, é isso, né? Confundem muito essa coisa do empoderamento como se você precisasse de fazer com que a mulher fosse guerreira. Eu espero que as mulheres não precisem ser guerreiras, porque hoje parece que é meio dado isso pra gente como uma obrigação, que a gente possa ser o que a gente quiser de fato, e se quiser também guerreira, né? Pra lutar todas as guerras, enfim. Mas dado a isso, assim, se você reúne mulheres, tem que falar sobre a violência, e isso nos atravessa de alguma certa forma, a gente entendeu que o movimento nosso não era um movimento só de cultura popular, não era um movimento que só ensinava as mulheres a debater cultura ou tocar um instrumento, mas que obrigatoriamente o nosso movimento deveria ser um movimento de luta. Então, desde 2017, eu toco maracatu já há 11 anos, tocava num grupo misto, enfim, não tinha essa relação tão próxima com a luta das mulheres, e, claro, sempre me considerei uma pessoa feminista por achar que o mundo precisava de equidade e que a balança era sempre desproporcional para as mulheres, mas o coletivo de empoderamento feminino BAC Mulher me deu isso, assim, como realidade. Imagina, eu sou a coordenadora do BAC Mulher mais jovem do Brasil, né? Todas as outras muito mais velhas. O coletivo BAC Mulher está presente em mais de 40 cidades do Brasil, em outros 3 países, né, do mundo. Então, eu com 15, 16 anos recebendo informações sobre as mulheres que chegavam até o meu coletivo. Aos poucos, o BAC Mulher foi virando uma parte da rede de apoio e proteção às mulheres vítimas de violência. Então, como a gente vai sempre se apresentar e fala sobre isso, as mulheres começaram a entrar em contato comigo, entrar em contato com o movimento para pedir ajuda, para pedir socorro, para denunciar uma violência, para falar sobre a violência que estava sofrendo dentro de casa. E então, quando eu entendi isso, falei, a gente precisa fazer mais do que ensinar. Eu sempre fiquei responsável por ensinar as mulheres a tocar, mas daí foi aí que a gente entendeu que a gente precisava fazer mais, né? Então, o programa tá no ciclo, o projeto de combate à pobreza menstrual, do qual eu coordenei também, enfim, idealizei da forma com que ele se deu. A gente reuniu mais de 200 mulheres em prol da arrecadação de absorventes, porque o projeto tá no ciclo, ele tinha um objetivo específico: apresentar para Foz do Iguaçu um problema da desigualdade social que atingia principalmente as mulheres, que era a pobreza menstrual, né? Então, eu comecei a frequentar lugares e comunidades onde as mulheres não tinham sequer um banheiro, né? Então, ao não ter, naquele momento de pandemia, o projeto nasceu em 2020, não tinha sequer condição de comprar alimentos. E, infelizmente, o absorvente, né, que é o item que hoje contém o fluxo, em sua maioria das mulheres, é um item considerado ainda pela carga de juros do Brasil como um item de perfumaria. Então, a quantidade de impostos que a gente paga hoje no absorvente é o mesmo que a gente paga num perfume, quando o perfume é algo totalmente dispensável do uso, né? Usa quem quer, não é algo que é obrigatório. Quando o absorvente é um item indispensável para meninas, mulheres e pessoas que menstruam. Então, quando a gente foi olhar os dados, vimos um programa muito bem estruturado da ONU, né, que mostrava pra gente a pobreza menstrual em dados, dizendo que existiam mulheres que estavam deixando de ir pra escola, que em média as meninas perdiam muito mais aula do que os homens devido ao período menstrual, e mais do que isso, de que a menstruação era um tabu. A gente entendeu que essa era a nossa obrigação, apresentar pra Foz do Iguaçu o que era a menstruação e o quão de pessoas, mulheres, né, ainda estavam nessa situação de não ter como conter o fluxo. A gente ouviu diversos relatos, fomos para várias comunidades. Eu ocupei as redes falando sobre pobreza menstrual, enfim, dei diversas palestras sobre a pobreza menstrual, fui em rádios diversas da cidade falar sobre a pobreza menstrual, fui pra TV aos poucos quebrando o tabu do que era falar sobre menstruação. E o nosso objetivo na época era doar 200 pacotes de absorvente. Quando a gente criou o projeto, fizemos uma arrecadação entre nós, mulheres do coletivo, cada um doou, e a gente ia para as comunidades entregar,
mulher, né? Os absorventes. Foi quando eu fui chamada para uma rede de televisão, um líder de audiência aqui da cidade, e quando a apresentadora me perguntou quantos absorventes o seu projeto quer entregar, a gente falou, bom, a gente quer entregar 300 absorventes, e eu, na minha ingenuidade, achei que iria acabar com a pobreza menstrual do mundo, né? De Foz do Iguaçu, pelo menos, com aqueles 300 pacotes. Ela, através de uma apresentadora, Jaque, maravilhosa, né? Embaixadora do nosso projeto, em parceria com a rede de farmácias, doou os 300 absorventes pra gente. Então, assim, na primeira semana dos absorventes, a gente já tinha aqueles que a gente tinha reunido, mais os pacotes de absorvente que a gente ganhou daquela rede de farmácia, e uma rede inteira de cidades atrás da gente, de empresas querendo doar. Enfim, para resumir, o nosso projeto já doou mais de 20 mil pacotes de absorvente para as pessoas em situação de vulnerabilidade. A gente entregou para algumas ONGs, a gente entregou para penitenciária na ala feminina, para as mulheres que estão privadas de liberdade. A gente fez esse trabalho de forma muito concreta, e mais do que isso, eu não queria que a pobreza menstrual ficasse na dependência do que era a Valentina ou do que era o Tá no Ciclo. A gente conseguiu transformar esse projeto em lei, é importante dizer. Na época eu não era vereadora, né? Me tornei vereadora em janeiro deste ano, mas a gente criou uma articulação dentro da Câmara de Vereadores para que esse projeto virasse lei, né? Então, apresentei o projeto de lei na Câmara de Vereadores, contei com a ajuda ali de muitos vereadores, e Foz do Iguaçu se tornou pioneira na cidade, como uma das primeiras cidades do estado do Paraná a distribuir o absorvente de forma gratuita. Criamos um programa de auxílio aqui dentro da própria universidade, né? O programa de auxílio menstrual também para as mulheres aqui dentro da UNILA, para as pessoas que menstruam. Enfim, Foz do Iguaçu entendeu que esse problema existia. Conversamos com centenas de mulheres que vieram conversar comigo e falar, caraca, eu não sabia que isso existia, né? Então esse é um dos projetos que a gente tem, e daí para frente a gente sempre abraçou essa coisa muito presente. Hoje na Câmara eu consigo fiscalizar essa lei para ver se ela está sendo aplicada de maneira correta. Hoje o governo federal criou um programa nacional de distribuição de absorventes, né? Então hoje a gente tem um programa de combate à pobreza menstrual a nível nacional, onde as mulheres em situação de vulnerabilidade podem buscar em qualquer farmácia popular. Esse é um dos nossos projetos, né? Dos tantos que a gente tem. Formamos o nosso bloco de carnaval pelo fim da violência contra a mulher, o bloco das Martinas, já levou mais de 200 mulheres para a rua pedindo e usando do espaço do carnaval como forma de aproximação com a comunidade de Foz para falar sobre o combate à violência contra a mulher. Então ali a gente entrega leques informativos com a rede de apoio e proteção às mulheres. A gente no carnaval colocamos as tatuagens temporárias do Não é Não pelo fim do assédio no espaço do carnaval, distribuímos os absorventes também no carnaval, os próprios preservativos como controle, né, das ISTs. Enfim, mais um projeto do qual a gente tem muito orgulho, um projeto também que leva o nome de uma estudante da UNILA, a Martina Piazza Conde, foi uma companheira minha de maracatu, ela tocava maracatu comigo nesse grupo misto que eu comentei. E ao nascer esse movimento, que era um bloco pelo fim da violência contra a mulher, a gente resolveu batizar o bloco com o nome dela, por isso que o nome do bloco é Bloco das Martinas, porque infelizmente a Martina, apesar de ser uma grande estudante de antropologia que pesquisava sobre as religiões de matriz africana, apesar de ser batuqueira, apesar de ser uma mulher pronta para debater a violência de gênero, era uma ativista, era uma feminista, ela foi vítima de um feminicídio aqui na cidade. Infelizmente, há 11 anos atrás, a Martina perdeu a vida numa noite de carnaval, depois de se apresentar com a gente. Então, a gente achou justo que esse bloco tivesse o nome dela. Nossa, que interessante, né? Achei muito interessante o que você disse sobre essa entrega que vocês fizeram no presídio feminino, né? Porque a gente foi numa visita esses dias atrás nos presídios, e aí a gente conversando com as assistentes sociais, ela trouxe uma informação muito interessante de que uma mãe às vezes tem uma filha e um filho preso, e ela não visita a filha, mas visita o filho. Então você vê que talvez tem muitas mulheres que estão privadas de liberdade e que não tem ninguém para levar um produto de higiene para ela, um absorvente, né? Então, esse trabalho é um trabalho muito importante. A gente travou um debate, né, dentro da própria cadeia aqui de Foz, enfim, da própria penitenciária na ala feminina, para entender também como que o Estado subsidiava essas mulheres, né? E algo que a gente levava muito para eles, discutimos inclusive com o próprio Conselho da Comunidade e, enfim, com os outros atores ali, com o próprio grupo de dentro da penitenciária, é que quando uma mulher, ela está, na verdade, uma mulher, um homem, né? As pessoas que
estão privadas de liberdade, elas estão privadas de um direito, que é o da liberdade, né? Os outros direitos, eles continuam vigentes. E a ONU decretou que a igualdade menstrual era um direito, né? Então, que o Estado precisaria subsidiar isso, né? E quando a gente vai procurar, a gente recebeu um dado alarmante. Esse é um dado que você traz, que é um dado muito presente, era presente naquele momento que a gente acompanhava mais de perto. Infelizmente, é um dado muito presente. As mulheres recebem muito menos, se não, assim, de forma extremamente diferente a quantidade de visitas que a penitenciária masculina recebe. As mulheres ficam abandonadas, né, dentro do espaço da penitenciária, infelizmente. E outro dado que a gente recebeu também, ao questionar um homem que naquele momento estava responsável pelas atividades e pela distribuição ali dos absorventes, ele nos disse que as mulheres ali recebiam 5 absorventes dentro da penitenciária. E eu questionei, 5 absorventes por dia? Não, 5 absorventes por período menstrual. Então, assim, era tudo que as mulheres recebiam dentro daquele espaço, e por isso a importância de um projeto também que ajudava, né, a levar também os absorventes lá para dentro. Muito importante mesmo esse dado. É bem complicado a gente entender que uma mulher, tipo, como ela é vista, até se ela cometer um crime, ela é muito pior do que um homem, sendo que se você for avaliar os crimes, eles não chegam nem perto do que o homem cometeu, né? E um dado também que é muito alarmante em respeito a isso, a gente nem veio aqui para falar sobre isso, mas é muito doido como a gente fala muito, e esse projeto deu a oportunidade da gente estar dentro daquele espaço. Um outro dado também é que a maioria das pessoas que estão lá dentro daquele espaço, às vezes nem são as responsáveis de fato pelo ato criminal, né? A maioria das vezes foram influenciadas ou estiveram naquela situação, né? Isso não exime em nada, talvez, né? Eu não tô aqui para fazer julgamento ou nada nesse sentido, mas a gente ouvia também muitos relatos de pessoas que foram, né, parte de uma situação daquela, talvez por respeito também a uma figura masculina, né? Eu recentemente vi umas reportagens também que falavam que a maioria de algumas presas, né, elas acabavam sendo presas por não aguentar mais sofrer agressão do marido e acabavam ou matando ou cometendo algum crime contra o seu marido. E aí ele provavelmente cometeu um crime de bater nela a vida inteira, nunca foi preso, e aí na primeira vez que ela foi tentar revidar, ela foi presa. Então, onde estamos, né? É verdade. Realmente, porque a gente vê a impunidade todos os dias para os homens, porque, de fato, todos os dias as mulheres são vítimas de violência, assédio, abusos sexuais e infinitos os crimes que são cometidos contra mulheres. E quando é assim, você vai se relacionar com um cara, se você ir puxar os dados dele, você vê que às vezes o cara já tem 3 boletins de ocorrência, de 3 relacionamentos que ele já agrediu as companheiras, e o cara tá tranquilamente na rua e se relacionando com outras pessoas. E eu acho, assim, absurdo como isso pode acontecer, vendo que a minha mãe foi vítima de violência doméstica, eu lembro quando eu era criança. E o meu pai nunca foi preso, ele nunca foi pra cadeia. E a minha mãe, toda vez que ela sofria violência, ela ligava pra polícia. Então, tipo assim, todo dia a polícia tava na minha casa, todo dia. E ele nunca foi preso. Então, tipo assim, só acabou quando ele faleceu. Antes disso, nunca houve sequer uma ida dele. Tipo, ele ia na delegacia, no outro dia ele tava em casa de novo, fazendo as mesmas coisas, e tranquilamente, assim. E isso me choca, que isso faz muitos anos, né? Então, só de falecido, meu pai tem, acho que 13 anos já de falecido. E hoje continua a mesma coisa, 13 anos depois, e nada mudou. Continua a mesma situação. A gente tem cada vez mais encorajado as mulheres a denunciar, né? Sua mãe é uma exceção à regra, quando já, tanto tempo atrás, né, já tinha essa iniciativa de denunciar um caso desse como violência, porque a gente vê que atravessando as gerações, hoje a gente tem mulheres muito mais empoderadas no sentido de não sofrer violência calada, né? Então, todo esse movimento, é um movimento nacional desde a criação, né, da Lei Maria da Penha, onde incentivam as mulheres
mulheres a não apanharem caladas, né? Onde as mulheres não sofrem, a gente fala de apanhar, né? Mas todos os tipos de violência tipificados ali na Lei Maria da Penha, para que essas mulheres possam denunciar, possam procurar ajuda, né? E para que as penas sejam cada vez mais rigorosas, né? Para que as pessoas não realmente achem que a violência contra a mulher é uma violência que possa passar impune. Mas algo engraçado, talvez, eu digo engraçado para não sonar, para não ser triste, é que desde casa, desde criança, e dentro de casa você ensina o que acontece aqui em casa, fica aqui em casa. Você não pode contar para alguém, se acontecer, sei lá, teu pai bater, se teu pai trair, se teu pai me bater também, tu não pode contar para os outros porque a gente resolve aqui, sempre a gente resolve. Eu lembro bem de uma situação assim que meus pais ficaram, sabe, na virada do ano, eles chamaram os vizinhos pra tomar, assim, pra beber, assim, coisa. O vizinho ficou bêbado, todo mundo ficou bêbado, todo mundo dormiu, mas eu era criança. Daí o vizinho pegou, falou, me acompanha pra casa. Eu era criança, eu falei, mas claro, né, tadinho, pô, vai cair, sei lá. Aí eu tava levando ele pra casa, abri a porta dele e falei, tá na sua casa, pode entrar. O vizinho me puxou pra entrar junto com ele e ele tentou fazer alguma outra coisa a mais. Eu, graças a Deus, saí, fugi, correndo, né? Contei pra meu pai que ele tava me tocando, tudo mais. Adivinha o que aconteceu? Pra não contar pra ninguém. Não, o pai me bateu. Meu Deus. Isso é o que acontece com a maioria das meninas. E quando a gente olha para os dados, por exemplo, da pobreza menstrual, né, que eu estava falando, as mulheres, a idade que as mulheres principalmente sofrem com a pobreza menstrual é nessa idade muito jovem, onde dependem de um adulto, na sua maioria, né, os pais, o pai, a figura masculina, para comprar o absorvente. Então, quando você traz esse seu relato, né, e é muito doido, eu volto a falar aqui sobre algo que a gente falou no começo, ao reunir mulheres, nós estamos em 4 aqui, a gente já teve diversos relatos de violência. Porque é isso, as violências, elas nos atravessam enquanto corpos, né, infelizmente, essa é uma realidade. Eu adoraria que a gente pudesse, assim, eu tenho certeza que se a gente reunisse 4 homens nessa mesa, eles iriam falar sobre qualquer outra coisa, menos sobre uma violência que atingiu eles de forma tão veemente desde a infância, né? Esses relatos que vocês trazem, porque uma coisa que a gente sempre fala, a violência contra a mulher, ela não é só atingiu a sua mãe. Com certeza ela te atinge, ela interfere nos seus relacionamentos, na forma com que você leva a sua vida, e com certeza esse episódio também, né, trágico de ser invadida no seu corpo quanto criança, também, né, algo que você jamais vai esquecer, e as violências, né, contra a mulher, elas têm esses traços, não são violências que as pessoas esquecem facilmente, são violências, né, que torturam psicologicamente as mulheres. Então, infelizmente, a gente ainda vive isso nesse cotidiano, né, de um país onde, por talvez certeza da impunidade, né, num continente, talvez por incerteza da impunidade, os homens simplesmente podem fazer isso, e a gente costuma dizer no BAC Mulher que o nosso desejo, nosso objetivo a longo prazo enquanto movimento nacional é que as mulheres possam se reunir para falar sobre outras coisas que não a violência, né, que nos julgam por ser muito fúteis, nos julgam por ser muito vazias nas nossas conversas, mas infelizmente ao reunir 2, 3, 4 mulheres, a maioria das vezes o papo é sobre violência, né? Seja nas suas diferentes formas. Então, que a gente possa usar também desse momento, né? Desse encontro, para que a gente também possa acender as mulheres, para que dentro de um outro cotidiano possa se esforçar aí, né? A gente sabe que não são situações fáceis, a denúncia é algo muito difícil, que é isso que você também, enquanto criança, teve coragem de fazer, denunciar, já sabendo que talvez você poderia ser reprimida, como foi por isso, né? Então, a gente fala muito isso com meninas, com mulheres, enfim, as crianças, para já criarem um alerta, né? Os pais já irem educando as mulheres para quando isso acontecer, elas tiverem nessa coisa de denunciar mesmo. O papo foi... Parece que quando a gente se reúne, né, acaba que a gente fala muito sobre as nossas dores, porque infelizmente é o que a gente passa, né? E quando a gente fala sobre mulheres em espaços de poder, né, que eu acho que é muito do que você tem tentado provocar aqui, Juventude de Direitos também tem tentado provocar com um encontro como esse, enfim, para conversar sobre mulheres em espaços de liderança. Eu tive a oportunidade de participar recentemente do encontro proporcionado pela Manuela Dávila, que é uma mulher, né, empoderadíssima aqui do nosso país, que já foi candidata até a vice-presidente do Brasil, né, uma mulher que infelizmente abandonou, entre muitas
aspas, a vida política enquanto candidata pela quantidade de violência política de gênero que ela já sofreu dentro do espaço da política, né? Então, quando a gente ousa sair de casa para fazer uma universidade, quando a gente ousa falar mais alto num debate, numa posição política, quando a gente ousa ocupar a política de uma certa forma, e aqui não falando da política institucional só dentro de um espaço, de um parlamento, né? As minhas experiências que eu tô contando para vocês aqui é muito antes de ser uma vereadora, né? Não é sobre estar dentro de um partido ou não, mas quando a gente ousa fazer isso, parece que o mundo não nos aceita dentro desse espaço. E ao tentar nos expelir, muitas vezes pelo olhar desconfiado do homem com medo do fracasso, porque eles sabem também que ter uma mulher dentro daquele espaço é talvez subverter uma ordem que já estava dada, né? A gente também sofre as violências, né? Então, falar sobre a violência política nos diversos lugares é muito importante, né? Então, quando a gente fala sobre os espaços de poder independente de onde seja, as mulheres que ousam se destacar são as mulheres que, historicamente, a gente não tá falando isso da nossa geração, né? Quantas mulheres foram ateadas fogo, né? Quantas mulheres foram queimadas vivas por se colocarem à frente, por serem à frente do seu tempo. E algo que eu também quero ressaltar é que a gente parece que sempre tem que demonstrar algo para os homens, no caso, pro masculino. A gente não pode só chegar e falar, eu gosto de futebol. O cara vai te perguntar. Me diga aí qual o time e o nome dos jogadores, do que ele joga. Qual Copa do Mundo que... Mas isso não é algo que, se um homem chegar, que legal, cara, eu também gosto. Não é algo que você vai chegar e falar, o cara vai falar isso, ele me joga aí. Eu falo, eu gosto de carro. Qual carro é esse aqui? E se você modificar isso aqui? É algo que eles não vão perguntar pro amiguinho deles, sabe? A gente sempre tem que demonstrar algo a mais, até na faculdade. Quando você vai se destacar algum problema, eu fiz, enquanto eu tô na faculdade ainda, eu cursei técnico no Senai de eletrotécnica, porque eu gosto muito dessa área. E também porque eu queria trabalhar nos tetos que nem gato, né? Fazendo gato. E aí, quando eu chegava atrasada pra aula, porque eu estava trabalhando aí como técnica, eu falava pro professor, eu cheguei atrasada. Aí o professor, mas às vezes... Como menina, também eu gosto de me arrumar, gosto de ficar apresentável pra eu me sentir bem, sabe? Porque eu me olho no espelho e falo, caraca, eu tô muito bonita hoje, vamos afrontar esse dia. Aí, quando eu chego na faculdade, o professor, sim, certeza tu tava lavando louça, tava trabalhando lavando louça, ou tava limpando casa, tu é faxineira? E esses comentários que a diário você escuta, ou quando tá na aula também... vou apresentar um motor para vocês. Aí chega... mas, Kate, você sabe de motores? Você já algumas... Sabe? Isso é enfatizar das mulheres a tentarem explicar o porquê... Se elas sabem e por que elas estão sabendo. Realmente sabem. É algo que abaixa muito, tira de nossa própria confiança como mulheres e nos faz querer demonstrar sempre que a gente está certa. É algo que a gente deveria crescer com essa confiança. Eu acredito que o mundo seria diferente se desde nossa casa os pais nos ensinassem que não é para a gente demonstrar qualquer coisa. É para a gente ir fazer e tá certo. Tá certo nossas ações. E as violências contra a mulher, o primeiro lugar onde ela interfere, né, é na autoestima. É as mulheres realmente acreditarem que elas podem fazer algo, né? Então, quando a gente vai olhar para os reflexos e para os resultados da violência contra a mulher em si, a primeira coisa que tiram da mulher é essa autoestima, essa possibilidade dela acreditar que ela pode, que ela tem condições, né, que ela pode de fato conduzir as coisas da forma com que ela acha e não precisa ficar provando nada pra ninguém. E é por isso que é tão importante a primeira fala da Jo aqui. E aprendi muito isso também na minha experiência no BAC Mulher. Quando reúne mulheres, as mulheres elas são diferentes, né? Nenhuma experiência aqui nessa mesa de 4, e se a gente trouxesse outras mulheres, né, pra cá, nenhuma experiência é como a outra, né? E como eu acredito que dos homens também não são, né? Mas quando a gente fala sobre a luta do feminismo, principalmente, a gente tem que falar sobre as interseccionalidades que existem dos diferentes corpos das mulheres, né? Você, enquanto uma mulher vinda do Peru, de um lugar do campo, tem as suas experiências. Eu, como uma mulher iguaçuense, né? Vindo de um lugar que não era o centro da cidade, mesmo que numa cidade do sul do Brasil, é outra.
Quando eu olho, por exemplo, para a realidade das mulheres que, assim como eu, tocam maracatu, mas não tocam maracatu no sul e tocam maracatu no nordeste, na periferia, é extremamente outra quando a Jo traz a experiência dela enquanto uma mulher negra, ousando estar dentro desses espaços de poder. Caraca, ainda mais. Se a gente trouxesse uma mulher trans para cá também, com outras vivências e com outras realidades. Então, entender e discutir também sobre mulheres é também entender os diferentes nuances do que é ser mulher no Brasil, na América Latina, enfim, no mundo, né? A gente está falando sobre algo que é muito diverso, algo muito plural, e quando estudo sobre juventude, né, eu pesquiso sobre juventudes e a ocupação do território, a gente olha sobre algo muito específico que não é mais não é mais aconselhável utilizar, né, o termo juventude, e sim juventudes, né, para que a gente possa entender que a gente está falando de uma camada muito plural. Ao longo do tempo, essa camada dita como desafiadora, como difícil na sociedade, principalmente provocada pela adolescência, que é esse momento onde naturalmente a humanidade tende a subverter aquilo que é dado, né? A juventude, essa é o papel social da juventude, né? Questionar, subverter, compreender, né? Se deslocar da realidade, dito como difícil, dito pela sociedade como nesse momento onde a gente consegue entender a pluralidade, né, das juventudes. E eu acredito que isso também serve muito para o movimento de mulheres, né? A gente consegue identificar muitas diferenças, e por isso quando a gente fala de juventudes aqui, nós somos 4 mulheres jovens, eu tenho 27 anos, mas temos vivências totalmente diferentes do que é o território, do que é Foz do Iguaçu, por exemplo. Eu tenho uma realidade do que é Foz do Iguaçu enquanto moradora, pessoa que nasceu e cresceu aqui. E vocês que vêm de fora já tem uma outra Foz do Iguaçu enquanto consciência, enquanto mentalidade. E da gente explorar isso também enquanto mulheres, da gente poder entender que na diversidade o que nos une não pode ser a violência. A gente precisa ter outras coisas, e é por isso a importância de um movimento de ensinar as mulheres desde a infância sobre a não competição das mulheres. A gente historicamente é ensinada para dizer qual o cabelo que tá mais bonito, qual a maquiagem que é mais bem feita, qual é a unha que tá mais bem feita, qual é se uma vai roubar o marido ou o namorado da outra. Historicamente, nas novelas, nos filmes, a gente, né, historicamente criada com aquela coisa do Walt Disney, que precisa do beijo do cara para sobreviver, que precisa do príncipe encantado para vencer na vida, que precisa ser feliz para sempre depois do casamento. Isso tudo vai nos formando enquanto mulheres, né? E é óbvio que quando a gente enfrenta a vida real, e a gente quer ser uma historiadora, e a gente quer ser uma pessoa que está em cima do telhado fazendo um trabalho, que quer mexer no motor, você não se identifica dentro dessas realidades, você não se identifica como uma princesa. A gente quer ser outras coisas, e tomare que a gente, enquanto mulheres, consiga também passar isso para as nossas filhas, já que a gente está subvertendo essa lógica, né? Agora vamos falar uma coisa. Vamos amenizar um pouco. Falar um negócio mais legal, talvez chorar um pouquinho. Mais, né? Mais, porque... Eu separei aqui pra gente fazer uma dinâmica que chama Mulheres que Admiramos. Que aí vai ser cada uma falar uma mulher que você admira. Não precisa ser famosa. Ou se quiser, uma famosa também pode ser sua mãe, sua avó, uma professora. Uma mulher que um dia te passou uma visão, te deu um conselho, te deu um ensinamento que você leva para a sua vida toda e vai levar até o dia da sua morte, e você vai sempre se lembrar dessa mulher. Então, eu quero que cada uma fale agora um pouquinho de quem é essa mulher. Caraca, isso é uma pergunta muito difícil, hein? Eu já dei centenas de entrevistas e não lembro de ter ficado tão em branco, assim. É muito difícil porque eu sou de uma família maternal, assim. As minhas referências... E claro, né? Coitado do meu pai ao ouvir essa entrevista, né? Claro que ele foi uma pessoa extremamente importante dentro das minhas vivências, me ensinou muita coisa. Mas quando eu olho pra minha família, eu fui criada por mulheres muito fortes. As pessoas falam, nossa, você é muito forte. Talvez porque eu sou o suco dessa geração, né? Eu, com todos os erros e experiências delas, eu consegui ter essa liberdade de furar a bolha, né? Quando falavam pras minhas tias, pra minha mãe, por exemplo, que elas não podiam, e mesmo a minha família tendo vindo de um lugar onde os pais ensinavam muito a ser livres, a minha mãe é uma das primeiras atrizes de teatro, se não a primeira atriz de teatro aqui de Foz do Iguaçu. Então, assim, ela é uma mulher que abandonou tudo que ela tinha aqui em Foz, uma cidade muito interiorana, pra estudar teatro em São Paulo, e voltou com a cabeça explodindo e conseguiu formar grupos de teatro aqui na cidade. Então, boa parte dessa veia artística do que a gente construiu na cidade é graças à minha mãe. Então, assim, eu seria muito
é muito injusta se eu falasse só de uma mulher, né? Já fiz aqui uma introdução de muitas mulheres importantes, assim, na minha vida, mas acredito que a minha mãe, pela ousadia dela de ser uma mulher que subverteu toda essa lógica e saiu daqui e foi estudar teatro e voltou com uma bagagem artística que mudou completamente a vida da minha família extensa. Não só meu pai, minha mãe e minha irmã, mas de toda a minha família. Jô conhece um pouco da galera e sabe que, assim, do meu primo mais novo até a minha avó, até a família do meu pai, que é um pouco menos artística, todo mundo teve a vida alterada por causa dessa decisão corajosa da minha mãe de subverter mesmo uma lógica e estudar teatro e mudar completamente o nosso gosto musical, a nossa vivência com o cotidiano, enfim, a sensibilidade que veio da arte alterar todos os padrões da nossa realidade. Nossa, é uma pergunta difícil, mas essa semana mesmo eu tava pensando que se a gente perguntar, uma curiosidade, né? Se a gente perguntar pra um homem, uma mulher que ele admira, e um homem que ele admira, ele vai saber na hora dizer quais são e quantos são os homens que ele admira, mas ele não vai ser capaz de falar uma mulher que ele admira, porque ele não conhece sobre o universo feminino, e mesmo que ele conhecesse coisas que mulheres fazem incrivelmente, ele iria falar o nome de um homem. Então, é muito difícil a gente também estar inserida um pouco nisso na hora de buscar inspirações, mas eu tenho algumas inspirações. Eu gosto muito de música, então atualmente eu tenho umas cantoras aí preferidas, que seria a MC Luana, que ela inclusive lançou um álbum recentemente que se chama Sexto Sentido, que fala sobre como se fosse uma carta a uma outra mulher negra, ela sendo uma mulher negra. E ela faz o álbum todo nesse sentido, de falando o quanto é difícil não só fazer rap sendo uma mulher negra, mas estar vivendo no corpo de uma mulher negra. E uma outra pessoa também que eu admiro muito foi uma professora minha de inglês, que se chama Camila Franca, e me admira muito ela. Eu sempre admirei, né? Ela trabalhando como professora no Instituto Federal. E eu acompanho ela pelas redes sociais e fico lá admirando, sabe? Que agora ela tem uma família, mas ela não precisou abdicar do trabalho dela ou de todo o empoderamento que eu via nela. Eu ainda consigo ver nela tendo uma família, porque às vezes pra gente chega a essa divisão, né? Ou você vai ter sucesso no seu trabalho, ou você vai ter sucesso na sua família. E eu consigo enxergar nela os dois. Então, me inspiro e quero ser igual, sabe? E esse é um peso que também só recai às mulheres, né? Os homens normalmente podem seguir as suas carreiras e a sua família. Exatamente. Eu admiro muito minha avó. Na verdade, minha avó, minha mãe, todas as mulheres da minha casa, porque assim, muito guerreiras. A minha avó, porque ela só estudou até os 9 anos de idade. Ela, assim, ela consegue escrever, ler, mas bem básico, sabe? Porque ela teve que largar a escola para eu, como eu disse, se dedicar em casa. Servia os peões. Na época, o pai dela tinha alguns terrenos e ela tinha contratado peões e alguém tinha que cozinhar para os peões. Ela aprendeu desde muito cedo. Cozinhar para os peões, levar a comida, porque, sei lá, imagina que daqui até o centro ela tinha que ir a pé, no sol, ela descia de chinelo, levando a comida para todos os peões e trazer os trastes para lavar em casa junto depois, né? Limpar a casa e não adiantava só o serviço em casa, que nem o que eu falei. Lá na roça, quando você trabalha, sim, você vai passear, vai lavar a roupa, você vai cozinhar, mas não adianta só você ficar em casa. Você também tem que esperar depois do almoço que você já lavou toda a louça para você ir trabalhar na roça também, junto com o marido, junto com o pai, junto com tudo. E depois voltar e se preocupar ainda com fazer a janta, enquanto todo mundo tá tomando banho, se preocupar com fazer a janta, deixar a janta pronta para você depois tomar banho também junto. Então, e isso, para mim, ver minha avó desde os 9 anos de idade fazendo isso de jeito contínuo, até que conheci meu avô, que meu avô é a exceção, que eu acredito. Meu avô faleceu um tempo atrás, mas ele é a exceção porque ele compartilhou todos os deveres de casa junto com ela. Não deixou ela fazer tudo. Eu acredito que foi uma bênção, que foi assim como, tu já passou por tudo isso, vou te mandar um bom homem pelo menos, né? E ela compartilhou os deveres, eles se ajudavam junto. Ela falava, pode estar doente, fica em casa que eu vou fazer isso aqui.
Mas desde que ela começou como criança, desde que ela perdeu o acesso à educação, desde que ela perdeu os direitos dela como mulher, porque imagina você crescer numa sociedade rodeada de homens, ela é a única mulher dos irmãos dela. Imagina você crescer e falar, por exemplo, de menstruação. Minha menstruação chegou. E aí, como você fala? Ela falava que eu não conseguia nem comprar absorvente, aliás, não tinha absorvente, e era um tabu. Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, você está menstruando, não pode nem pegar perto da planta, porque a planta apodrece por você estar menstruado. Então ela ficava usando paninhos de roupa velha, dobrava, usava, secava, lavava, dobrava, usava os paninhos. E até um tempo atrás ela ainda continuava do mesmo jeito, porque ela falou que se acostumou desde criança com o mesmo pronto. E eu acredito também os projetos da Valentina, eu admiro muito, porque, meu, é difícil falar aqui. Eu consegui saber, por exemplo, de absorvente interno aqui em Foz. Lá no Peru é um tabu ainda. Você tem o quê? Uns 15, 13, é uso absorvente interno. A mulher foi muito rodada. E tem esses preconceitos que vem lá de uma cultura bem fechada no Peru, que aqui, pelo menos no Brasil, você ainda conseguir saber de muita coisa, tanto de sexualidade feminina, tanto de saúde feminina, tanto de direitos femininos, e projetos como o seu, vozes como a sua, fazem chegar para outras mulheres, talvez de outras regiões, de outros países, que nem o meu, para me informar, para eu saber mais. Eu agradeço bastante também estar junto aqui com vocês, porque eu acabei sabendo de outras coisas que eu não sabia. E eu acredito que vai chegar esse podcast, eu vou encaminhar para outras pessoas do Peru. Se precisarem traduzir, eu vou traduzir junto, para eles saberem que existem possibilidades, existem para as mulheres acesso também, porque lá, como ela falou, por exemplo, camisinha no posto de saúde é de graça. Mas você decide se quer ou não transar. Você não é uma necessidade que todo dia tem que transar, que cada período de cada mês você tem que transar obrigatoriamente. Você decide se quer transar, mas a camisinha é gratuita. Por que os absorventes demoraram para se tornar gratuitos, para se tornar um acesso? Aliás, os absorventes você não escolhe. Você ainda vai na farmácia, né, com aquele projeto, você se cadastra, vai na farmácia, pega, mas eles te dão o seu sorvete que eles querem. E a mulher, vamos falar de periquita. Periquita não é igual que todo mundo, né? Você não tem a capacidade. Eu posso ser maior de massa muscular, eu posso ser menor. Então, a vez um absorvente não é necessário. Eu posso ter endometriose, eu posso ter outros problemas de saúde que fazem a menstruação chegar no fluxo incrível. Um absorvente pequenininho desse não vai caber. Você tem que usar 2. A gente falava muito nessa luta dos absorventes, que era uma pergunta clássica, assim. Eu ouvi em todos os lugares e falava também. Se os homens menstruassem, será que os absorventes já não seriam gratuitos? Assim, a gente tá falando de um país onde quem toma as decisões, de um país onde quem decide qual é o rumo do país ou não, são homens. Então, assim, talvez qual é hoje o preservativo que a gente tem mais acesso? É o feminino ou é o masculino? Né? Então, a gente se fazia muito sobre essas perguntas, porque elas refletem, para além da discussão sobre menstruação, né? É muito sobre uma discussão de quem toma as decisões do país. E quando a gente fala sobre a importância de empoderar mulheres para elas estarem nos espaços de poder e enfrentar o desafio cotidiano que é ser uma mulher na política, é sobre isso. Quando que a gente vai ter, por exemplo, e a gente discute muito sobre isso no movimento político partidário, cotas não para mulheres serem candidatas, mas quando que a gente vai ter, de fato, uma divisão no parlamento, que 50% tem que ser ocupado por mulheres e 50% tem que ser ocupados por homens. E daí a gente não tá falando do direito da mulher participar da eleição e quem sabe querer ganhar e puder ganhar, né? Porque todo o processo é muito desafiador até você ganhar, né? Mas que obrigatoriamente o Brasil tenha por obrigação 50% da Câmara ser feminina e 50% ser masculina, né? Respeitando todas as diferenças, porque a gente tá falando de um país, e acredito que deve ser assim no Peru também, onde a maioria das habitantes são mulheres, onde a maioria das eleitoras são mulheres. A gente que vive num sistema representativo da política, por óbvio que deveria ser o contrário. Deveriam existir mais mulheres do que mais homens nos espaços de poder. E quando a gente fala sobre lutas que são tão essenciais, a gente tinha muita dificuldade de falar sobre a importância do absorvente gratuito com homens dentro da Câmara de Vereadores, dentro do Congresso Nacional. É um desafio enorme. Por quê? Porque os homens nunca tiveram a dimensão do que é ter um útero, nunca tiveram a
dimensão de qual é o tamanho da sensibilidade, né, que a gente fica dentro do período menstrual, qual deve ser o tamanho da vergonha que uma menina muito jovem, né, deve ter dentro da escola ao menstruar, enfim, vazar e aquilo ser um tabu gigantesco, né? Então, falar sobre direito de menstruação e falar sobre um fluxo digno é falar também sobre política, né? E foi muito disso que a gente fez quando a gente enfrentou de frente esse desafio. Como você falou, as políticas, elas existem, temos um passo e tanto em ter garantido, mas daí a gente precisa falar exatamente sobre essas nuances que você falou. O absorvente vai ser igual para todo mundo? Não pode ser, porque a gente sabe que tem diferentes fluxos. Quando que a gente vai avançar nessas políticas? Quando a gente tiver a maioria de mulheres dentro desse espaço que possam dizer com toda a propriedade, né, ó, a gente precisa alterar isso e isso e isso. Hoje, em Foz, a gente vive um momento histórico, é a primeira vez da cidade que temos 4 mulheres, é a maior bancada feminina da história. A gente, por exemplo, nunca teve uma bancada tão grande, ao mesmo tempo que a gente nunca teve uma presidente da Câmara de Vereadores mulher, né, então esses são muitos desafios que primeiro a gente ocupa, mas depois como é que a gente faz para essas mulheres permanecerem, né, a gente ainda tem muitas dificuldades lá dentro do espaço da Câmara. Inclusive, tudo que se faz no Brasil que diz respeito às mulheres tem que ser através de lei, porque senão a gente não garante, inclusive, nem isso, né? Então, assim, para garantir que a cota, né, para as mulheres participarem da eleição, teve que ser através de lei, né? E é por isso que a gente quer que avance também por lei, que seja 50-50 a divisão da ocupação das cadeiras principalmente no legislativo, que é onde a gente vê uma discrepância, né? A gente tem dados aqui, por exemplo, que até muito recentemente não existia banheiro feminino, né, dentro do Senado Federal, não existia banheiro feminino dentro do Congresso Nacional. Por quê? Porque simplesmente as mulheres não ocupavam aquele espaço. Em Foz do Iguaçu, para vocês terem uma ideia do que a gente está falando, não existe nenhuma regulamentação para uma mulher em período fértil, uma vereadora em período fértil, tirar licença maternidade, né? Então, assim, não é algo que está dentro de um regimento de uma cidade que já tem mais de 100 anos, né? Então, assim, não sabem hoje se uma mulher parlamentar ficar grávida dentro da Câmara de Vereadores, ninguém vai saber o que fazer, não sabe se chama o suplente, não sabe em que regimento que vai se amparar. A gente tá falando de uma cidade dos tempos atuais. Se não é a gente estar lá dentro, eu e as minhas colegas, para provocar esse debate, passa tranquilamente, né? Passa tranquilamente. E por falar em leis, a gente teve uma oportunidade no IFPR nesse sábado, o BAC Mulher foi convidado para fazer uma apresentação sobre uma nova lei que foi promulgada no Brasil agora, né? Foi colocada como lei, né, agora, uma lei que fala sobre as mulheres na história, sobre instituir o ensino das mulheres na história dentro da legislação brasileira, né? Então, fez uma alteração ali na Lei de Diretrizes e Bases Nacionais da Educação e colocou no currículo a obrigatoriedade de trabalhar sobre as mulheres na história. Mas uma coisa que tem que ser via obrigação, tem que ter, porque senão não se trabalha, porque quando você olha para os livros didáticos, as grandes pessoas estão lá, são os homens, tanto na ciência quanto na história, só os homens. Não se falam das grandes mulheres que tiveram por aí, tem que estar sempre fazendo esse resgate histórico. Nós estivemos no IFPR e falamos sobre centenas de mulheres. E a gente olhava na cara dos estudantes, eles extremamente surpresos, assim. Nossa, fulana teve uma mulher que participou disso. As grandes invenções do mundo tiveram ali, né? Muitas vezes as mulheres foram apagadas dentro desse processo. Então, foram elas que criaram e tinha uma outra pessoa que patenteava, né? Então, hoje a gente tem instituído por lei aqui também no Brasil a importância de trabalhar as mulheres na história. Valentina, algo que eu gostaria de agregar é, por exemplo, eu participei último no Hackathon da Latino Goiânia aqui em Foz. O projeto vencedor foi o nosso. E eu, sim, fui a única menina aí junto. Não é novidade pra mim, já não é. Bem pelo contrário, eu gosto sempre de ir representar o Nila, de representar e como mulher, primeiro, né? E algo engraçado foi que a gente estava pensando qual que seria a solução. Porque para você desenvolver algo na programação, eles te dão muitos, além do código, eles dão muitos outros requisitos. Tem que ser nisso, daquilo, código aberto, tal. E como era em parceria com o Unicef, a gente tinha que pensar em alguma ODS, que no caso era a étnico-racial, que foi inserida recém aqui no Brasil, e pensar também é uma solução viável, né? Os meninos estavam pensando assim, como menino, né? Sempre, vamos fazer um jogo, vamos fazer isso. Vamos fazer aqui um aplicativo, tá? Vamos fazer isso. Daí, com o percorrer, assim, falei, tá, vamos fazer algo assim, vamos fazer uma IA generativa. A gente fez uma IA generativa, chamamos de Dandara. O que eu lutei para se chamar Dandara foi incrível.
A Dandara é uma guerreira, a Dandara dos Palmares. Uma quilomba. O que eu lutei pra ser uma Dandara, porque eles não queriam. Mas por quê? Por que vai ter o nome de uma mulher? Por quê? Eu falei, as Dandara, o marido da Dandara não teria conseguido aquilo se não fosse pela Dandara. Dandara dos Palmares. Vamos pôr a Dandara. Mas o que a Dandara significa? A Dandara vai significar algo para os quilombos. Imagina você chegar numa escola de quilombos depois que a Dandara foi implementada e falar, a Dandara me disse para eu fazer essa atividade, a Dandara isto. Vai mudar a regra. Isso que eu quero dizer, até para programação, até para Em todos os lugares as mulheres fazem revolução. Vamos fazer isso e tentar incluir as meninas, tá? Vamos fazer um aplicativo novo. Por que que a gente não pensa o nome de alguma mulher que represente algo para esse aplicativo? Vamos fazer isso mais, por favor? E isso a gente ainda só consegue com a participação das mulheres. Então, foi o seu olhar, sua sensibilidade enquanto mulher que teve a capacidade de fazer isso. Parabéns, porque a gente de fato, quando só homens pensam, eles não conseguem pensar nessa dimensão das coisas, né? E que bom que a gente tem mulheres em todos os espaços. E é muito disso que a gente fala. Nós precisamos estar em todos os lugares. Todos os Igual o barata aí. Porque a barata não morre logo, né? A barata tá aí, a gente Fiquem insistindo. enchendo o saco. Então, gente, o horário já tá indo, né? Então, para finalizar agora, eu vou pedir para vocês dar um conselho ou uma frase que vocês queiram dizer, qualquer coisa que vocês queiram dizer para mulheres jovens, para adolescentes, né? Que estão vindo aí, que desejam ocupar espaços de liderança na política, na academia ou em qualquer outras áreas, né? Inclusive em áreas que as mulheres geralmente não ocupam. Então, eu queria que cada uma de vocês deixassem um recadinho para as mulheres jovens. Vai que eu ainda tô pensando. Eu vou falar o que tá na minha cabeça agora. Primeiro de tudo, pensar em si. Primeiro, antes de tudo. Pensar na sua própria carreira, na sua educação. E beleza, a gente tem amores durante a vida, que realmente às vezes podem nos distrair. Só que o foco tem que ser a gente. E dor de amor passa, independente se começa, se é algo que você viveu durante muitos anos ou se é uma coisa curta, dor de amor passa e vai passar em qualquer situação, mas o seu currículo, o seu diploma tem que estar ali. Então, educação em primeiro lugar. Eu vou dizer que para as meninas não ficarem aí. Se algo incomoda vocês, saiam do lugar. Se você sente que não, você fica doente constantemente em algum lugar, não é seu lugar. E às vezes, como dizem, por aqui um copo de água, aqui vai ser gratuito. Se eu for mais para fora, no centro comercial, já vai custar. Não, independente onde você estiver, talvez não é o seu lugar. Seu lugar não é aqui, tá? Vai para outro lugar onde te valorizem mais. Onde você se sinta você, onde você consiga tirar suas ideias da cabeça. As meninas, se vocês querem se tornar, eu quero começar uma carreira, não sei, no curso da programação, por exemplo. Quero começar uma carreira. Mas já tenho 27. Os anos vão passar igual. Você vai e faz, porque imagina os anos passarem igual, 2 anos se passarem, mas vocês se passaram 2 anos já no curso que você quer fazer transição de carreira, faça o que você sentir melhor. E se em casa você não se sentir também motivada, faça caso ouvido, entra por aqui, sai por aqui, faça o que você quiser, porque afinal as pessoas vão morrer e só vai ficar você, com seu destino, com seu futuro, se arrependendo porque você não fez coisas antes. Quer começar a academia, quer treinar treino superior, se você não vai ficar igual homem, foda-se, não vai ficar igual homem. Mesmo se você quiser, não vai ficar igual homem. Só se começar a tomar bomba, mas isso não vai acontecer. Não, só se começar a ter umas ideias um pouco inúteis. Vai. O lugar da mulher é onde ela quer ser. Esse é o lugar da mulher. Vai.
Perfeito. Cara, eu acho assim que, como mensagem, coragem, a fundo. Eu acho que é muito do que as meninas estão falando aqui. A gente precisa encorajar as mulheres para elas ocuparem. Eu acho que a gente não pode romantizar, dizer assim, vai ser um lindo campo de flores, porque nunca é, né? Independente do lugar onde a gente estiver, a gente precisa de coragem, de força para ir fundo e falar, e bater o pé e falar, eu vou concluir, eu vou terminar, né? Eu vou me desafiar a fazer essas coisas, independente de quantos obstáculos tiverem, né? E não é sobre aquele papo de, nunca desista, né, dos seus sonhos, porque isso é romantizar, né? Como se todo mundo estivesse saindo do mesmo lugar, né? Mulher, use sua força, né? Jovem, use sua força para ajudar a construir um mundo diferente, né? Eu acho que é esse o recado, assim, acreditem. Parece que as pessoas querem abafar as nossas vontades e os nossos desejos, dizendo, é utopia, isso nunca vai acontecer, né? Use da sua força, use da sua vontade, use da tua determinação para alterar o mundo da forma com que ele tá, né? E construir equidade, não caminhe sozinho, né? O mundo não é sobre chegar primeiro, é chegar junto. Então, assim, agarra na mão de quem tá na frente, puxa quem tá atrás, né? E vamos construir um mundo que eu tenho certeza que o mundo visto e construído através do olhar das mulheres é um mundo muito melhor, né? Então, assim, coragem para lutar na certeza de que a gente pode muito mais, assim. E mais do que isso, mulheres do mundo, univos, né? Vamos nos unir, porque é só assim. O mundo nos quer separado, porque sabe que o dia que a gente se juntar, o dia que nós integrarmos as mulheres e fazer com que elas parem, né, de competir e se junte, o mundo, os homens, né, vão ter problemas, né? A sociedade em si vai ter problema. Então, acho que é um pouco desse recado, assim, e esse é um pouco da inspiração que eu tive quando fui jovem, assim. Nunca ninguém chegou e falou assim, não vá. Né? Eu acho que talvez se tivesse alguém que tivesse falado, talvez eu teria me preparado, né? Mas nunca ninguém me desencorajou no sentido de quando eu falei e sigo falando que eu quero ser prefeita dessa cidade, para daí poder sim alterar as coisas da forma com que elas precisam que sejam, nunca ninguém me disse assim, é muito distante, isso é muito difícil, isso é impossível, porque eu sempre tive certeza e clareza de qual era o caminho e do que eu precisava percorrer para chegar lá, e eu tenho certeza de que isso vai acontecer, como quando eu tinha 6 anos de idade, eu tinha certeza que eu iria ser vereadora e hoje eu tô aqui. Então, né, vai que vai. É isso, meninos. Muito obrigada por vocês terem vindo. Foi uma conversa muito legal, muito interessante, muito linda, muito triste também, em um determinado momento, né? E eu sei que a gente tem muitas coisas para falar, tem muita experiência, a gente poderia ficar aqui horas conversando, né? Mas, né, temos outros compromissos, entregar a sala. Então, gratidão por todos vocês estarem aqui. E muito obrigado, pessoal que vai assistir já. E se vocês que estiverem assistindo quiserem saber mais sobre o Estatuto da Juventude, sobre as UDSs, assistam nossos outros capítulos que já estão gravados e os próximos que vão vir. E sigam a gente nas redes sociais, não se esqueçam, @Juventudes e Direitos. Sigam o Itaipu Parktech, sigam as meninas, depois vai estar tudo embaixo, no card ali, para vocês seguirem. E é isso, tchau e até o próximo episódio. Tchau. Estás escuchando Você está ouvindo o programa La A Voz da Juventude. Hashtag A Voz da Juventude. Pempendu Mitacunhaha Mitarusuquara Nye. A Voz da Juventude. A Voz da Juventude. The Voices of the Youth. A Voz da La voz Juventude. de la juventud.